vamos agora para a questão 3, que é do Enem de 2014. Essa daqui é mais tranquilinha, não precisa pensar tanto assim, mas é interessante, é uma questão interessante. Bem, para a proteção contra curtos circuitos, em residências são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada limite, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico, e assim interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente D. Bem, essa questão pode parecer muito simples, né? Agora que a gente está falando de calor e dilatação térmica, mas ela pode ser aquela perninha ali que faz você tropeçar. Por quê? A resposta óbvia agora seria dilatação térmica, né? Já que a gente está falando de dilatação térmica e tudo mais. Mas, na prova mesmo, a gente lendo esse texto aqui, falando tanto de contato elétrico, circuito, corrente elétrica, a gente poderia pensar que na correria, né, da prova, a gente pode pensar que, como a questão está falando sobre elétrica e tudo mais, a resposta deve ser a letra E. Mas não é. Bem, eu já falei que a resposta é a letra C, praticamente, mas vamos entender por que é a letra C. Então, essa questão é interessante porque ela mistura duas áreas, né? Ela mistura calorimetria com eletricidade. Então, vamos entender melhor como que essas duas áreas estão sendo misturadas nessa questão. Então, ele está falando aqui de um disjuntor. O disjuntor como diz no próprio texto, ele é composto por uma lâmina bimetálica, né? Essas duas lâminas de metais diferentes soldadas uma à outra. Então, como é que o disjuntor funciona? Ele diz que essa lâmina bimetálica, quando fecha o circuito, quando ele está no contato elétrico, ele deixa a corrente passar. Agora, quando essa corrente elétrica ela aumenta muito do que o esperado, a lâmina se curva para um dos lados e se afasta do contato elétrico e interrompe o circuito. Ou seja, ela cresce de uma certa maneira, que ela é curva, e o circuito ali, então, não é mais fechado. Antes ela estava em contato com o circuito e continuava, agora não está mais em contato. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Então, essa é uma imagem de uma lâmina bimetálica em um disjuntor. Aqui ela está em contato elétrico, então o circuito aqui está fechado, a gente pode imaginar um circuito fechado aqui. E quando uma corrente elétrica muito mais alta do que o estipulado passa, essa lâmina ela é curvada e não há mais contato elétrico aqui e o circuito não está mais fechado. Agora, como que isso acontece? Bem, como a gente já viu, isso tudo tem a ver com dilatação térmica. Como a gente tem dois materiais diferentes, A e B, essa lâmina bimetálica é feita de tal maneira que o coeficiente de dilatação do material B é tão maior do que o coeficiente do material A que, ao serem esquentados os dois, esse material B ele cresce mais do que o material A. Então, ao crescer mais, isso acaba curvando a lâmina bimetálica, porque eles estão aqui soldados. Esse daqui cresceu mais, cresceu menos, então ele está curvando para esse lado daqui. Bem,
Por que isso ocorre? Só para entender melhor o porquê disso ocorrer. Isso ocorre porque a corrente elétrica, ao passar pelo fio, por essa lâmina, ela gera no fio uma temperatura. Essa corrente elétrica, ela vai elevar a temperatura, seja do fio, seja dessa lâmina bimetálica do disjuntor. Então, ela já vai causar naturalmente uma dilatação térmica desse material. Agora, com uma corrente elétrica muito elevada, essa dilatação do material vai ser muito maior. E isso vai causar essa curva aqui na lâmina, devido ao aumento de temperatura que ele sofreu. E é assim que funcionam os disjuntores. Eles necessitam dessa lâmina bimetálica aqui. Então, como já dito, a resposta dessa pergunta aqui, da 3, é a dilatação térmica, letra C. Bem, a questão 4 é do Enem, novamente, de 2013. E diz: em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas da garrafa: A, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e B, após a lâmpada ser desligada e atingirem o equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi. Essa questão aqui tem menos sobre dilatação térmica e mais sobre absorção de calor. A gente já sabe, né, pela nossa mãe falar, às vezes, ou uma pessoa falar, que preto é mais... Você não deve usar preto num dia muito quente, num dia muito ensolarado, porque você vai sentir mais calor com aquela camisa preta. Isso se dá ao fato de que o preto é um melhor absorvedor do que o branco. Preto absorve muito mais a luz visível, absorve muito mais luz do que o branco. O branco, ele reflete a luz, ele não absorve tanto. Então, o que acontece quando você absorve luz? Essa luz, ela é radiação. Então, a lâmpada aqui no meio, emitindo luz, está emitindo radiação. E essa radiação, ao chegar no corpo preto e no corpo branco, vai ser absorvida por esses 2 corpos. Agora, devido à cor desses 2 corpos, dessas 2 garrafas, a garrafa preta vai absorver mais essa radiação e a garrafa branca vai absorver menos. O que isso quer dizer? Ao absorver mais radiação, vai absorver mais energia. E com mais energia, sua temperatura vai aumentar mais. Enquanto que a branca, por absorver menos energia, menos luz, vai ter um aumento na sua temperatura menor. Então, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, a garrafa preta, ela aqueceu mais, por absorver mais energia. Então, a alternativa correta seria a letra B, a letra D ou a letra E. Agora, e na hora da lâmpada desligar? Bem, a gente está vendo que na ocasião B, eles esperam que a lâmpada desligada, esperam até que as garrafas entrem em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, a gente pode pensar que a garrafa preta, ela por absorver muita energia, vai perder menos também. Mas não é esse o caso.
como a gente está trabalhando aqui com um intervalo de tempo tal que as duas garrafas entraram no equilíbrio térmico, isso quer dizer que essas garrafas elas vão trocar energia com o ambiente até que eles cheguem à temperatura ambiente, né? Então, as duas garrafas vão ceder agora a sua energia para o meio ambiente até que eles entrem em equilíbrio térmico com o ambiente, então até que eles fiquem ali a temperatura ambiente. Como a temperatura da garrafa preta era maior, a sua variação, que é isso que ele está perguntando, qual a variação da garrafa preta na situação B, a variação de temperatura vai ser a mesma de quando ela estava recebendo, né? Ela recebeu tanto de temperatura e agora ela está cedendo esse tanto de temperatura para o meio ambiente. Porque ela começou a temperatura ambiente e agora cedendo energia, ela aumentou a sua temperatura e agora está cedendo a sua energia para o ambiente e voltando para a sua temperatura ambiente inicial. Então, a variação de temperatura continua sendo muito maior do que a variação de temperatura da garrafa branca. A garrafa branca aumentou um pouco a sua temperatura e diminuiu um pouco, devolvendo a sua energia para o meio ambiente. A garrafa preta aumentou bastante a sua temperatura e depois cedeu energia, perdeu energia para o meio ambiente e voltou esse mesmo tanto e voltou para a temperatura ambiente. Ou seja, a taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi maior no aquecimento e maior no resfriamento. Letra E.